com informação ao vivo que eu tô revoltada com essa história, viu, Ícaro Novaes? 12 mulheres vítimas de um homem. Ele conhecia todas. Esse homem foi indiciado por publicar pornografia feita com inteligência artificial. Boa noite, Ícaro. Boa noite, Mariana. Boa noite para quem nos assiste mais uma vez. É isso, um caso que chama atenção já na manchete, né? Porque a gente está falando de um jovem de 21 anos. A gente vive, Mariana, um momento de boom da inteligência artificial. Ou seja, praticamente todas as áreas têm feito uso da inteligência artificial para otimizar, né, as tarefas, para ajudar no dia a dia. Claro, existe muita discussão em relação ao uso desse tipo de tecnologia. E nesse caso especificamente, a gente está trazendo aqui uma pessoa que utilizou essa tecnologia que chegou de uma maneira criminosa. Sentado no sofá de casa, ele fazia esses vídeos, gerava essas imagens e resolvia compartilhar. E aí a gente vai entrar nessa história agora porque esse jovem de 21 anos, esse caso foi registrado na delegacia no dia 26 de dezembro, agora de 2025. Então a polícia rapidamente fez uma investigação policial para identificar quem eram as vítimas desse jovem. E eram 12 mulheres que ele conhecia. Uma delas, inclusive, ele já teve uma relação mais próxima, assim, mas todas ele chegou a ter a convivência no sentido de estar dentro do mesmo ambiente, de ter um contato mais próximo. E aí ele pegava as fotos dessas mulheres nas redes sociais dela, ou fotos que ele tinha no aplicativo de mensagem, utilizava a inteligência artificial para gerar com essas imagens conteúdo pornográfico, usando a imagem dessas mulheres. E aí as mulheres descobriram, as vítimas descobriram que, para piorar, ele não só gerava, mas essas imagens foram parar em sites pornográficos, ou seja, imagens que estavam públicas no ambiente digital. E aí, claro, a gente sabe que não tem proporção, assim, né? O quanto que essa imagem pode ter chegado, pode ter viralizado, pode ter circulado. Essas mulheres, claro, é um crime de uma natureza gravíssima, porque atinge diretamente, inclusive, a dignidade dessas mulheres. Então a polícia conseguiu ser ágil nessa investigação, ouviu todas as vítimas, ouviu esse jovem que disse para a polícia que tinha feito essas imagens, gerado essas imagens em um tom de brincadeira. Foi isso que ele disse para o delegado. O delegado, claro, reforçou que, embora fosse com brincadeira ou não, não diminui o grau de gravidade desse crime. E a gente vai entender agora, com a entrevista que a gente fez com o delegado Marcos Garcia, como é que foi o desfecho dessa investigação, o que foi determinante para chegar ao desfecho dessa investigação. Vamos conferir. No dia 29 de dezembro, nós fomos procurados por algumas jovens noticiando o fato de que haviam publicado algumas imagens de cunho pornográfico em um site, em redes sociais. Nós demos o início às investigações e verificamos que essas imagens que foram postadas não eram imagens reais, não condiziam com as fotografias das jovens. Identificamos que eram imagens elaboradas por inteligência artificial, né? E nós oficiamos a essa plataforma onde as imagens estavam publicadas, né? E obtivemos alguns dados cadastrais do indivíduo que havia postado as imagens. E com base nesses dados cadastrais, nós oficiamos, né, as operadoras de telefonia, oficiamos a plataforma Google e conseguimos identificá-lo, né? Nós o interrogamos na última sexta-feira e ele nos informou que ele copiava fotografias na rede social Instagram, né, da Meta. Ele copiava ali as imagens, jogava num aplicativo de inteligência artificial que transformava essas fotografias em
imagens sexuais, ou seja, imagens de cunho pornográfico, e em seguida, com essas imagens de cunho pornográfico, ele postava nesse site pornográfico. A polícia explicou também, Mariana, que não fez a prisão desse jovem porque não foi um caso de flagrante, mas o inquérito ele já foi finalizado e esse jovem ele foi indiciado pelo crime de difamação, com esse grau de gravidade aí, né? E também foi indiciado pelos crimes de difamação qualificada e divulgação de cena de sexo ou pornografia. E aí esse inquérito já foi remetido para o Poder Judiciário, que aí agora, claro, vai fazer toda a análise e aí sim o Poder Judiciário pode entender aí se é necessário a prisão ou não, ou a sentença dele pelos crimes que aí foram investigados pela polícia. Mariana. Muito obrigada, viu, Ícaro, pelas informações.